Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês três boas opções de fiagros que temos atualmente disponível para poder investir e que poderão fazer muito sucesso durante o ano de 2025. Sabemos que os fiagros, de um modo geral, durante esse ano de 2024, passaram por um momento aí bastante desafiador. Vários fiagros sofreram calote de alguns dos seus devedores, né? Várias empresas aí do setor agro entraram com pedido de recuperação judicial. Foi realmente o ano de 2024 bastante desafiador. Secas demais em alguns lugares do Brasil, chuvas demais em outros, teve aquela questão também das queimadas, alta taxa de juros, então, de modo geral, isso tudo prejudicou o setor agro. Porém, esses três fiagros que eu vou compartilhar com vocês conseguiram passar totalmente ileso durante essa fase desafiadora, mostrando assim uma certa medida de resiliência. E isso acaba passando assim uma maior tranquilidade, uma maior confiança para quem é cotista desses fiagros. Além disso, esses três fiagros que eu vou compartilhar com vocês também podem aumentar bastante os seus rendimentos. Sabemos que a expectativa é a taxa Selic ela voltar a subir para 14 até 15%. Alguns fazem essa projeção. Então, esses fiagros, já que na sua grande maioria estão indexados ao índice CDI, eles vão se beneficiar bastante com essa alta da taxa de juros. Então fique comigo aqui até o final do vídeo para você saber quais três boas opções de fiagros são essas para que possamos investir aí no ano de 2025. Eu também estou analisando colocar pelo menos um deles aqui no meu portfólio de fiagros. Lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação de compra, não estou falando que você tem que sair investindo nele sem antes analisar e estudar direitinho. Estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Na posição número 3, pessoal, como uma boa opção de fiagro para se investir, eu selecionei aqui o FGAA11. Ele é um fiagro de base 10, custando atualmente aqui R$ 7,52. Seu dividend yield está de 16,69%, uma excelente rentabilidade, e seu P/VP está de 0,78. Então é um fiagro que está aí com deságio. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 1,5 milhão. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo conta com mais de 51 mil cotistas, seu preço justo seria os R$ 9,60 e seu último rendimento aqui está constando de 11 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de R$ 432 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver o seu histórico de rentabilidade. Então, na verdade, não foi 11 centavos que ele pagou, mas sim 10 centavos e meio. Como vocês podem ver aqui embaixo, o site aqui ele acaba arredondando para cima, mas o valor exato foi de 10 centavos e meio. Aqui no relatório gerencial a gente pode conferir um pouquinho melhor sobre esse fiagro. Atualmente seu principal investimento, como vocês podem ver aqui na sua alocação por instrumento, a maioria dos seus investimentos, quase 93%, estão em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Ele também tem uma exposição aqui de 5,84% em CRIs e o restante está aqui em caixa disponível para futuros investimentos. E como eu mencionei, ele pode ser bastante beneficiado devido à alta da taxa de juros. Se descermos aqui, podemos notar que mais de 99% dos seus investimentos estão indexados ao índice CDI. Então, é um fiagro que vai se beneficiar bastante. Se voltarmos aqui no site e pegarmos o seu histórico, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, podemos notar que o fiagro ele já pagou até 18 centavos por cada cota. Creio eu que mesmo com a Selic subindo bastante, ele não chegue nesse patamar, mas pelo menos aqui na casa dos 15 até 14 centavos, é provável que esse fiagro ele consiga alcançar esse patamar. Porque também devemos levar em consideração que durante esse período aqui, ó, de 2022, 2023, a taxa Selic ela chegou a 13,75% e permaneceu naquele valor durante muito tempo. Então, se durante esse período o fiagro conseguiu pagar esse valor de 14, 15 centavos, então se a Selic subir até 14, 15%, o fundo tranquilamente também vai conseguir pagar esse valor de rendimentos para os seus cotistas. Porém, um ponto a se prestar atenção com respeito aqui ao FGAA11 algumas concentrações que esse fiagro ele tem. Apesar dele ter aqui excelentes devedores atualmente no seu portfólio e ter também um risco muito baixo com respeito a essas operações, ele tem sim concentrações. Podemos notar que sua maior concentração está nesse primeiro devedor aqui, do Chaves, que ele tem um PR aqui de 7,9%. E se descermos até mais ou menos aqui, ó, esses 9 primeiros devedores ele tem uma exposição superior a 5%. Porém, como eu mencionei, são operações menos arriscadas. Podemos notar que é CDI mais 1%, CDI mais 1,5%,
CDI mais 3%, CDI mais 4%, esta aqui é um pouquinho mais arriscada, porém nem tanto assim, CDI mais 2,25%, então são operações relativamente mais tranquilas. O de maior risco que eu percebo aqui, pelo menos nesses primeiros, é nesse daqui de CDI mais 4,90%, que é uma operação aí mais arriscada. Sempre lembrando, maior taxa de juros, maior risco. Então, atualmente ele tem sim excelentes devedores, porém tem algumas concentrações. Apesar disso, o Fiagro não sofreu calote durante esse ano de 2024 e é muito possível que fique sem sofrer nenhum tipo de calote durante esse próximo ano de 2025. Ele tem uma boa gestora que é a FGA, que é uma empresa que já está há muitos anos aí nesse segmento do setor agro, então é uma empresa bastante experiente. O próximo fiado, pessoal, é o CRAA11. Atualmente sendo negociado a praticamente R$ 88,00, dividend yield aqui de 15,62%, seu P sobre VP está de 0,87, então também está com desconto, e tem uma boa liquidez média diária superior a 1 milhão. Se descermos aqui, podemos obter outras informações sobre esse ativo. Ele conta aqui com um pouco mais de 8.500 cotistas, seu preço justo seria R$ 100,83 e seu último rendimento foi de 80 centavos por cada cota. Ele ainda é um fiagro pequeno, tem apenas 238 milhões em patrimônio, porém o diferencial dele é a diversificação, como vocês vão ver lá no relatório gerencial. Muitos falam, um ativo pequeno muitas vezes não consegue diversificar. Esse Fiagro ele vai mostrar que isso não existe. Quando a gestora ela é boa, ela consegue sim diversificar os seus investimentos. Aqui embaixo a gente pode notar também o histórico de pagamentos desse Fiagro. Ele não faz muito tempo de existência, ele começou aqui no ano de 2023, lá no mês 4 de 2023. Como a Selic veio caindo aqui no início do ano de 2024, então ele acabou diminuindo seus rendimentos, porém ele vai voltar a aumentar assim que a Selic também voltar a subir. Então possa ser que ele chegue a esses outros patamares aqui, que ele estava pagando R$ 1,50, R$ 1,40 praticamente por cada cota. É totalmente possível ele conseguir alcançar esse patamar. Aqui no seu relatório gerencial podemos notar o seguinte, pessoal. Primeiramente, podemos notar a sua alocação por investimento. Então, 96% do seu patrimônio está investido em CRAs e 2% está investido aqui em FITICs. Além disso, 1% está disponível em caixa. Aqui no mapa, podemos notar que ele é um fiagro bastante diversificado, tem devedores aqui espalhados em várias regiões do país. E também podemos notar um pouquinho aqui em cima que ele usa muito bem os dois indexadores, em especial o índice CDI+, e também o índice PCA. Em 65% dos seus investimentos ele usa aqui o índice PCA como seu indexador, e em 34% ele usa o índice. Então podemos notar que ele também vai surfar muito bem essa alta aqui da taxa Selic. E também devemos lembrar que o IPCA para esse próximo ano de 2025, a expectativa é que ele fique acima da meta. Então, de qualquer jeito, o Fiagro também vai ser beneficiado devido ao índice IPCA elevado. E aqui também podemos notar que ele tem taxas de juros relativamente seguras. Geralmente aqui é CDI mais 2,2%, e os que estão indexados ao índice IPCA é de 8,4%. Então não são taxas elevadas e, como eu mencionei, menor taxa, menor risco. Aqui vamos conferir o portfólio do CRAA11. Como eu mencionei, é um fiagro pequeno, porém muito bem diversificado. Observem que o devedor que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, a empresa Unidas, que atualmente ele tem um PR aqui de 4%. Todo o restante está inferior a essa porcentagem. Ele tem empresas aqui muito boas. Se você pegar aqui um tempinho para poder analisar, observe a quantidade de devedores que atualmente ele tem. Deixa eu descer aqui até o final para vocês notarem. Lembrando, um fiagro que tem menos aí de 300 milhões de reais em patrimônio. Do total, deixa eu ver aqui, 88 devedores. Então essa conversa aqui, é um ativo pequeno, então não consegue diversificar. Podemos notar aqui que isso não é realidade. Quando uma gestão ela quer diversificar, ela consegue sim diversificar muito bem. E também podemos notar, pessoal, que as taxas de juros não são elevadas. Podemos notar aqui, CDI mais 1,1%, CDI mais 1,8%, CDI mais 1,9%, CDI mais 2%. Então são taxas relativamente mais seguras e, como eu mencionei, menor taxa, menor risco. Então não são operações tão arriscadas assim. E por último, pessoal, temos aqui o KNCA11, que atualmente é o fiagro da Kinea, uma excelente gestora aí de fundos imobiliários que também tem trago aí o seu conhecimento para esse setor agro.
e que tem conseguido fazer um papel muito bem aqui no KNCA11. Atualmente ele está custando R$ 86,46, dividend yield aqui de 14,67%, P sobre VP de 0,85, então também está com deságio, liquidez média diária superior a 6 milhões. Se descermos aqui, podemos notar que esse fundo ele conta com quase 70 mil cotistas, chegando próximo. Seu preço justo seria os R$ 102,17 e seu último rendimento foi de 90 centavos por cada cota. Além disso, salvo engano, ele atualmente é o maior fiagro que existe, com patrimônio aqui de 2,21 bilhões de reais. Então, realmente um ativo muito grande. E com respeito ao seu histórico de pagamentos, podemos notar que esse foi o menor valor que ele pagou. Isso foi impactado devido ao quê? A quantidade de dias úteis menores durante o mês de novembro. Então, isso impactou bastante aí os fiagros de um modo geral. Vocês vão notar que todos os fiagros pagaram menos rendimentos durante o mês de novembro, justamente pela quantidade de dias úteis menores. E como eu havia mencionado, a Selic voltando a subir durante o ano de 2025, o fundo ele pode tranquilamente conseguir voltar a esses patamares aqui entre R$ 1,40 até R$ 1,50 por cada cota. Como é que o KNCA11 atualmente ele investe? Então aqui podemos notar o seguinte, que ele investe em CRAs, 43,3% deles estão indexados aqui ao índice CDI. Ele também investe outra porcentagem em CRAs, que atualmente corresponde a 35,8%, porém indexados aqui ao índice IPCA. Ele também investe em FITICs. Ele tem FITICs aqui que atualmente corresponde a 6,3%, que estão indexados ao índice CDI. E ele tem também FITICs, que atualmente corresponde a 9,1%, que estão indexados ao índice IPCA. Então podemos notar que atualmente ele tem 78% ou 79% do seu patrimônio investido em CRAs e aproximadamente 12% investidos em FITICs. Ele também tem uma porcentagem aqui em LCI, 5,2% do seu patrimônio, e o restante aqui, 4,4%, está disponível em caixa para futuros investimentos. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que ele é um ativo bastante diversificado. Ele tem devedores aqui em várias regiões do nosso país, então isso é muito importante, a diversificação. Aqui ao lado a gente pode ver a sua alocação para o setor, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Então podemos notar que também é bastante diversificado. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar todos os investimentos que atualmente o KNCA11 ele tem. Podemos notar o seguinte, que atualmente a sua maior exposição está nesse devedor aqui, o 3,7%. Porém, devemos tomar cuidado, porque muitas vezes se você olhar aqui de maneira individual, você não consegue perceber. Por qual motivo? Aqui podemos notar que esses dois CRAs, o número 3 e o número 4, são para o mesmo devedor, o Itamaraty. E se pegarmos o PR aqui, ó, e somarmos, vai dar 6,3%. Então, 6,3% do patrimônio do KNCA11 está investido nesse devedor. E podemos notar que são taxas elevadas, muito arriscadas, de CDI mais 7%. Então, são operações de um risco de crédito muito alto. Então, a possibilidade do fundo ele sofrer algum tipo de calote é muito mais elevada. Quando maior taxa, maior risco daquela operação. Outro ponto que ele tem uma concentração aqui também está nesse devedor aqui, ó, do CRAs número 6, 7 e 8, que é justamente o mesmo devedor. E se somarmos o PL aqui, vai dar aproximadamente 9%, 8,7% aproximadamente de PL investido apenas nesse devedor. E também são operações mais arriscadas, de CDI mais 5,25%. Então, aparentemente, o KNCA11 ele é diversificado, porém, tem esses dois devedores aqui, que são CRAs para o mesmo devedor. E também algumas operações são mais arriscadas, como eu mencionei, CDI mais 7%, mas ele tem operações relativamente mais seguras, como CDI mais 3,5%, CDI mais 2,79%, CDI mais 2,69%. Então, esse fiagro tem operações mais arriscadas e operações relativamente mais seguras. Então, é um ponto aí para se prestar atenção. Mas, atualmente, é uma boa gestora feita aí pela Kinea, o que traz assim uma maior segurança, mas de qualquer jeito é bom ficar acompanhando, analisando aí a situação financeira dos seus devedores, beleza? Então, pessoal, esses são aí 3 fiagros para que vocês possam estudar, analisar e ver se vale realmente a pena. Com respeito ao fiagro mais seguro, na minha opinião, é o CRAA11. Ele é um ativo bastante diversificado, não tem concentrações de maneira alguma e suas taxas são menores, então as operações são de um risco menor. Já o KNCA11, juntamente com o FGAA11, eles têm concentrações, porém no caso do FGAA11, os devedores que ele tem concentrações têm um risco muito menor do que os devedores do KNCA11. As operações do KNCA11 aqui que ele tem concentrações, como eu acabei de mostrar, tem um risco muito maior de crédito, já que tem taxas muito mais elevadas. Então eu acho que o KNCA11
Ele é mais arriscado do que o FGAA11. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esses 3 fiagros. Você investiria? Já investe? O que é que você acha sobre eles? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.